Olá, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre a introdução à vida de oração, esse livro do Romano Guardini. Meu Deus do céu. Olha! Não, mãe. Fala oi, Vitor. Oi. Mãe, O vídeo de hoje é para falar sobre esse livro aqui, A Introdução à Vida de Oração, do Romano Guardini. Esse livro aqui é maravilhoso, eu li e vou indicar para vocês, para aqueles que não sabem como começar uma vida de oração. Você não sabe como começar, como perseverar, porque às vezes a gente começa uma vida de oração, mas não continua, não tem a perseverança de continuar nessa oração, continuar nos dias que chegam até nós. Às vezes a gente não tá tão legal, às vezes você não tá muito bem, tá passando por alguma tribulação, algum obstáculo na sua vida, e isso vira também um obstáculo para a sua oração. Então, esse autor, ele nos ensina como perseverar diante dos obstáculos que a gente atravessa e mesmo assim não perder o foco na oração. Ele ensina aqui pra gente como é que a gente começa e como a gente persevera na vida de oração. Aqui o livro nos passa quem foi o Romano Guardini. Ele viveu entre 1885 a 1968. Ele foi influente teólogo do século XX, né? E aqui tem uma biografia dele. O que você quer? Então o livro aqui, no comecinho, passa pra gente quem foi o Romano Guardini. Uma coisa aqui interessante também que ele fala, que eu guardei muito, foi o recolhimento. O recolhimento aqui que ele cita no livro é aquietar a alma, né? É você estar calmo na hora da oração. Se você faz uma oração nervosa, se você faz uma oração com o espírito irritado, é muito mais difícil você estar nesse recolhimento. O recolhimento está atrelado com o fato de você aquietar a sua alma. E quando a gente aquieta a nossa alma, é o momento quando Deus fala com a gente. Se você fala muito, se sua cabeça não para de pensar, você está muito nervoso, a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar uma oração é se aquietar por dentro, entrar nesse recolhimento. O recolhimento é você se acalmar. Então, todas as vezes que você vai fazer uma oração, você tem que tentar se acalmar, respirar, ficar em silêncio, tanto silêncio exterior quanto silêncio interior, né? Para que você entre nesse recolhimento para começar a sua oração. Eu acho isso muito interessante porque às vezes a pessoa fala assim, ai, Deus não fala comigo, mas você silencia a sua alma, silencia a sua mente para que Deus fale com você. É necessário que você aquiete a sua alma para que você escute a voz de Deus na sua vida e também para que você consiga falar com Deus da forma mais apropriada. Então ele fala muito dessa parte do recolhimento e do lugar da oração. E esse lugar da oração é muito você estar na presença de Deus. Você dá o seu eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui na sua presença para falar com o Senhor. Sabe? Eu achei isso muito legal, essa parte do recolhimento e do lugar de oração. Depois o livro continua, né, falando da adoração, do louvor. Ele dá uma explicação pra gente sobre as petições que a gente direciona a Deus, das nossas ações de graça. Ele dá uma explicação muito legal disso, sobre a Santíssima Trindade e a oração. Ele dá também uma catequese, né? Não é só um ensino sobre a vida de oração e como você perseverar nela, mas também uma catequese para que você entenda também o sentido da oração na sua vida e também como você deve se direcionar a Deus e também a quem você se direciona, né? Então ele dá também uma catequese da Santíssima Trindade, da vida íntima com Deus, né? A oração
de Jesus Cristo, que é o Pai Nosso. Ele nos explica isso de forma excelente. E também o Espírito Santo e Deus Pai, né? Ele dá também essa catequese pra gente nesse livro. Ele fala da oração mental, do progresso na oração, os métodos para que a gente progrida na nossa vida de oração, a oração mística. Ele fala sobre um capítulo inteiro sobre providência divina, a providência e a sua oração, como é que se conecta essa parte de Deus ser um Deus soberano na nossa vida e a gente ter que confiar na providência divina, mas também atrelar isso às nossas petições a Deus, né? Os nossos pedidos a Deus junto com essa providência divina. E ele fala isso de forma muito legal, excelente mesmo. Depois ele abre um capítulo somente para falar sobre a oração dos santos e a mãe do Senhor. Como que a gente tem que entender os nossos pedidos de intercessão para os santos, né? Tem muita gente que confunde as orações para os santos, né? E para a mãe de Deus. Tem uma grande confusão sobre isso, principalmente no meio protestante, que a gente adora santo, acha que santo é Deus, que Maria não é mãe do Senhor, que Maria é mãe só de Jesus, então a gente devia rezar para ela. E aqui ele abre um capítulo só sobre isso, né? Os santos e Maria, e como a gente tem que se direcionar diante dessa oração, né? Como é que a gente deve pedir as intercessões aos santos e a intercessão de Nossa Senhora. Uma coisa que muito legal que ele falou sobre Maria é também aquela questão de ela ser usada, né, de forma inadequada por algumas pessoas. E isso dá um contra-testemunho para as pessoas que não conhecem a fé católica. Então, às vezes tem alguma comunidade, algumas pessoas que tratam Maria da forma errada, de uma forma equivocada, trazendo a ela uma veneração, né, talvez muito exacerbada, uma veneração que não compactua com a doutrina católica. E aí quem não é católico vê isso e fala, nossa, por isso que eu não sou católico, né, porque imagina, olha só esse tipo de coisa que tá rolando ali. E aqui ele fala, né, que a gente tem que ter um discernimento sobre o que é a veneração mariana, o que é Maria na nossa vida, quem é a mãe do Senhor, as orações que a gente faz para ela de acordo com a doutrina da igreja, onde nós sabemos que Maria não pode nada sem a ajuda de Deus também, né? A forma como a gente deve pedir a intercessão dela, a forma correta, a forma como a igreja nos ensina e não nos deixar envolver por uma série de venerações que tem por aí que não condizem com a nossa fé católica. Uma parte no livro que eu achei excelente foi a oração nos tempos da indigência espiritual. É aquele momento onde a sua espiritualidade está seca. Você está no deserto lá, caminhando literalmente assim no deserto e não está encontrando forças para rezar. Está passando por problemas tanto psicológicos quanto problemas na ordem exterior mesmo, né? Às vezes a pessoa ela tem um problema que envolve uma questão psiquiátrica, que envolve uma questão de psicologia mesmo, da mente, e aí ela se vê afetada na vida interior dela, ela não consegue rezar mais, ela não consegue estabelecer uma vida espiritual com perseverança, consistência, e às vezes está atrelado a fatores psicológicos, fatores de ordem também exterior da vida. Então aquilo você passa por momentos de aridez espiritual. E como que a gente tem que se comportar diante desse deserto da nossa vida. E uma coisa que falou muito comigo nesse livro é que a gente não pode ser sentimental. Não seja sentimental. Tipo assim, não estou com vontade de rezar. Eu estou passando por tantos problemas, ou a minha cabeça tá tão mal, tá tão ruim, sabe? Eu não tô legal, não vou rezar. Não pode ser assim. Você tem que rezar mesmo sem vontade. Você não vai pelo sentimento. A nossa fé, ela não pode estar atrelada com sentimentalismo. Porque os sentimentos, eles vêm e vão, né? A gente não pode mandar a nossa vida, comandar, tentar estabelecer uma persistência naquilo que a gente se propõe a fazer, atrelado a sentimentos. Você
tem que simplesmente fazer mesmo sem vontade. E isso vai ajudar você a ser perseverante. Quando você estiver lá na frente, você vai falar assim, pô, ainda bem que eu não me deixei levar pelos meus sentimentos, e sim pelo que eu sei que é certo, que é continuar rezando mesmo sem vontade. E às vezes a gente tem também fatores, que ele até fala no livro, de ordem de fé mesmo. Você começa a vacilar na fé. Você começa a pensar, será que eu estou vivendo uma ilusão? Será que é esse mesmo caminho? E aí ele diz, né, que você deve continuar rezando, não pode parar, mesmo na dúvida, evitar assuntos que demandam um pouco mais de estudo da sua parte, ir para aquelas partes onde você já domina, para que depois que você passar por essa crise de fé, invista mais em outros conhecimentos, né? Mas sempre na oração, sempre atrelado à oração. Você não pode parar de rezar, gente. A oração é que vai abrir os caminhos para que você entre nesse mistério de Deus, né? O mistério de Deus na sua vida. E tem um capítulo aqui muito legal que fala sobre quando você tem um encontro com Cristo. Esse capítulo é muito bacana mesmo, que ele tá na oração interior ou mental. Se eu não me engano, é a oração mística, esse capítulo. Ele fala do encontro pessoal com Cristo, como é que acontece. Eu me identifiquei muito com isso, porque eu passei por muitas coisas desse negócio da oração mística que ele falou, desse encontro com Jesus, encontro de saber que Deus, ele se importa comigo de uma forma muito pessoal, né? Ele sendo Deus, Deus do universo, tantas coisas aí para Deus vai se importar. Ele fala com a gente de forma pessoal, né? Conhece o nosso nome, sabe as coisas que acontecem no nosso coração, fala com a gente de forma pessoal. E ele fala disso e eu achei fantástico, porque eu me identifiquei muito. Então, gente, eu recomendo muito que vocês comprem este livro, A Introdução à Vida de Oração. Vai te ajudar a estabelecer uma vida de oração, na rocha, que passa ali os ventos, as tempestades, a onda, tudo acontece, mas você não para de rezar, porque você sabe em quem você colocou a sua confiança. E isso não é sentimentalismo, você não está agindo com sentimentalismo, você está agindo com a razão. Você sabe de fato em quem você colocou a sua confiança. E isso é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou dar 5 estrelas para esse livro aqui. Igual aqueles blogs, né, literários. Eu vou dar 5 estrelas porque esse livro é muito legal. Eu recomendo muito que vocês adquiram. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de avaliar, se inscrever no canal e me seguir na minha rede social, Minus com a Papai. Beijo, gente. Tchau.